Pós-jogo de Noruega versus França. Eu queria muito ver esse jogo, cara. E 4-1 pra França, gol de Desai Doué e 3 de Dembélé. Ele fez o hat-trick dele, o bola de ouro está de volta. A Noruega fez um gol com Telo Asgard, isso mesmo, Asgard. Os caras são brabos, né? Olha o nome do cara, pelo amor de Deus. Enfim, cara, eu queria muito ver o duelo Kylian Mbappé versus Haaland. E não foi bem isso que eu vi, não, cara. Mas aí a França mostrou novamente a sua habilidade. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo. Bem-vindo ao Plano Blues. Cara, e essa é uma partida que ela engana um pouco, porque Haaland não entrou em campo e o treinador da Noruega botou as reservas pra jogar contra a França, claramente já dando a entender que ele não ia, né, enfrentar de igual pra igual os caras, desistindo da partida. A França não tava nem aí pra nada, tentou tirar o 100% e eu acho que é o correto a se fazer num jogo desses. Inclusive, cara, eu tenho um certo medo até, porque a Noruega pode acabar sendo eliminada sem jogar contra uma seleção grande e talvez era uma grande oportunidade de tentar ganhar o jogo pra dar uma moral pros jogadores e tudo mais. Eu não gostei muito dessa abordagem e eu também não gostei tanto das escolhas que ele fez pra campo, mas enfim, eu vou falar mais pra frente sobre isso, cara. É um jogo que começa já nos primeiros segundos deixando claro que seria a partida, porque aos 22 segundos de partida, Mbappé meteu um chutaço e a bola bateu na trave. Era um gol feito. O movimento é muito bom, a técnica utilizada no chute de Mbappé é muito boa. A bola quase foi gol, cara. Foi realmente impressionante. Um chute que eu normalmente aqui no canal chamo de chute irregular, né? Que não é o regular que você vê um ponta chutando desse jeito. Normalmente você vê esse tipo de chute em camisa 9 e lembrando, Mbappé é um 9, né? Mas o jeito que a jogada aconteceu parecia que ele era o ponta direita do time, só pra deixar claro, né? Pra quem não viu a jogada. Inclusive, esse Mbappé tava na direita muitas das vezes, porque ele tava atuando de uma maneira um pouquinho diferente durante a partida. Mas pra frente a gente fala sobre isso. E aí a Noruega começou a ser bombardeada de ataque o tempo inteiro no início do jogo, sendo muito pressionada. Cara, sobra uma bola nesse início aí. Koné, ele acaba chutando ela e ela passa muito perto do gol. O movimento foi muito bom, sobrou com muito espaço, tinha espaço pro chute e quase sai um gol. Então essa era a dinâmica. A França tava botando a Noruega ali pra trás e a Noruega tava apanhando. A Noruega tinha algumas armas, né? Alguns contra-ataques fortes. A Noruega de vez em quando pegava a bola no pé, conseguia circular com ela. Vinha algumas jogadas interessantes, uma bola parada. Aquela construção que normalmente ela acaba muito no lado do campo, que o cara faz um cruzamento ali pra dentro, faz um passe direto já enfiado ali pra tentar achar alguém. Então a Noruega tava nessa pequena dinâmica, mas tava muito mais lenta e muito menos chamativa. Os lances da França, muitos talvez não acabaram com um lance de perigo total e saiu um gol, mas são muito mais bonitos, você vê muito mais habilidade. E eu acho que a diferença das duas gerações, né? A geração da França é com muito talento, a geração da Noruega são jogadores altos até, com uma boa fisicalidade, mas que não é a mesma coisa, não tem a mesma técnica, né? Então aos 6 minutos de partida, Dembélé meteu-lhe um golaço ali já pra deixar claro que seria a partida, tá ligado? Ele pega ali na direita do campo, ele chuta com o pé direito, uma finalização meio fora do padrão pra um ponta direita, que normalmente é puxar pra esquerda, mas Dembélé tem duas pernas pra poder utilizar, né? O meme que Dembélé é ambidestro e ele chuta mal com as duas, tá começando a se tornar o contrário, né? Ele é ambidestro e chuta bem com as duas, porque foi o que ele fez o jogo inteiro. E foi um gol que não dá pra pegar, mano. Foi uma bala no canto do gol, não tinha o que fazer. O marcador não tentou dar esse espaço todo, mas o cara é muito habilidoso na frente dele. Dembélé mostrou essa habilidade durante toda a temporada. Até por isso ele foi bola de ouro, né? A Noruega ali, cara, tava sendo apertada, indo pra trás muito facilmente. Então eles estavam sendo empurrados pra trás muito, porque a França, ela vai com tudo no início do jogo, muita pressão, com muita força. Eles estavam sendo completamente controlados ali, eles não conseguiam parar. Eles conseguiam tirar espaço, eles conseguiam marcar, e eles conseguiam até tirar essa grande oportunidade, mas eles deixavam a França construir como queria, até chegar perto do gol. Ele se aproximava demais e dava um certo espaço ali, que não é um espaço que vai dar muito XG, mas é um espaço que dá pra meter o chutaço no canto, e se você é habilidoso o suficiente, você consegue fazer os gols ali, que foi o que aconteceu no caso de Dembélé, cara. E é tanto isso que Dembélé, ele termina com 0.29 de expectativas de gols, eu vou deixar na tela. 0.29 de XG. É pra você ter noção da habilidade de Dembélé, tá ligado? Tipo assim, ele foi muito habilidoso nos lances, ele foi muito habilidoso nos lances de gol, ele não foi colocado na cara do gol, ele criou o espaço, ele gerou o espaço, ele fez acontecer como um bom bola de ouro, né, cara? Tava faltando essa atuação dele, porque os outros estão entregando, ele nem tanto, mas hoje, cara, jogaço de Dembélé, mano, jogou muita bola. E aí, já pulando alguns minutos pra frente, né, Mbappé criou uma jogada ali pelo centro do campo, mais ou menos, e ele faz Dembélé sair na cara do gol. Dembélé pega a bola e dá um chutaço com a perna esquerda dele no canto do gol, de novo o goleiro não tinha nenhuma chance de pegar. Mais um gol de Dembélé. Numa sequência rapidíssima, um segundo depois, a Noruega já fez o gol deles ali e com um vacilo gigantesco da zaga. Eu acho que é um gol bizarro, tá ligado? O tal do Telo Asgard, que tem um nome incrível, mas não é melhor que Laga Bielka, que é provavelmente o melhor nome da Copa. Enfim, detalhe aí que eu trago. É tipo assim, eles vacilaram muito, cara. Você vê que quem tá seguindo ele é Tchouaméni e o resto tá completamente perdido, a zaga completamente perdida. Não foi só nesse momento, foram em outros. Então o moleque só meteu o chute no canto
canto do gol com muito espaço, basicamente. Tinha muito espaço ali. Espaço que eles não deveriam deixar, né? O tal do Telo Asgard, que joga no Rangers, ele é muito interessante, mas não é aquele jogador todo. Só que a partida dele foi daquele jogador todo, sabe? Aquele jogador realmente muito bom. Parecia até que ele é craque, pra você ter noção do quão interessante foi essa partida e o gol ali muito bem feito, a jogada muito bem feita, enfim. E a França, cara, até ali tava mostrando claras fraquezas defensivas. Então, se ofensivamente eles brilhavam, defensivamente a coisa tava feia, cara. Tava bem feio mesmo, tá ligado? Eles estavam com dificuldade de lidar com pressão, de sair com a bola com qualidade, né? Não tinha qualidade. Parecia muito no desespero. Defensivamente dando muita abertura. Aquilo que eu falei da França, né? Que, tipo, na minha análise ali dos times da Copa, eu falei um pouco sobre isso. A França, cara, ela tem esses pequenos problemas defensivos e você nota aqui. A seleção noruega reserva nem tava dando tanto trabalho, mas a França tava dando espaço demais, cara. E aí, como sempre, a habilidade fala por si só e Dembélé faz o hat-trick dele. Mais um gol ali, Dembélé com muita facilidade, faz parecer que o futebol é fácil. Mais um gol dele e, cara, o time não parava. O time ele não parava, cara. E você consegue perceber que os contra-ataques e recuperações de bola da França são uma arma muito forte. Então, fazer pressão eficiente igual o Brasil, só que eles têm muito mais inteligência, até um pouco mais de habilidade mesmo. Os jogadores ali são de maior nível mesmo, assim. Todo mundo parece ser absurdo, todo mundo parece correr muito. Então, todo mundo parece pressionar muito bem. E isso muda tudo, tá ligado? Cara, dá uma dinâmica completamente diferente pro jogo, cara. E aí, cara, quando eu olho pra, por exemplo, um Mbappé, que hoje tava atuando de uma maneira um pouquinho diferente, tava atuando um pouco mais fora da área, parecia um 10 em campo e não tanto 9. Em alguns momentos, um falso 9 que aparece do nada, né, ali centralizado, mas um cara que circula o campo inteiro. Esse Mbappé 10 de hoje foi muito bom, cara. Ele foi muito bom. Então, tipo assim, se eu desse o MVP de hoje pra Mbappé, eu não acharia absurdo que a partida dele é muito boa. Só que o outro cara que tava do lado dele, que é Dembélé, cara, jogou tanto que não dá, mano. Tem que ir pro cara, tá ligado? Mas, tipo assim, Mbappé fez um jogo que eu gostei demais, velho. Ele volta, ele marca, ele cria, ele pressiona, ele vai atrás da bola, ele corre 90 minutos, ele dá arrancadas incríveis, o contra-ataque é bom. Você vê que Mbappé ele pode fazer muito mais e você nota que ele não faz a parte defensiva, mas quando ele tenta, ele é muito bom, mano. Tipo assim, ele tem tanta velocidade, tanta força. Quando ele faz, ele é muito interessante, cara. Parece ser até melhor que Endrick, que já se destacava muito nisso. Só que são tantas partidas de Dembélé que eu assisto que ele não faz isso, que eu nem sabia que ele era tão bom nessa parte. É uma surpresa pra mim. E muitas das vezes fazia sem vontade, né? Então, é aquele cara sem vontade fazendo pressão, velho. E hoje, com vontade, com força, ele quer ganhar a Copa do Mundo. Dá pra ver que ele tá com vontade. Isso é muito bom. E aí entra num detalhe que eu falei, né, um tempo atrás, que a galera falava que, com o Luiz Henrique ele nunca vai fazer isso. Olha ele fazendo aí, cara. Talvez ele fizesse com o Luiz Henrique em algum momento no PSG e o PSG fosse campeão com ele. Não duvido nem um pouco. Um cara jogando assim, como ele tá jogando hoje, ia ser campeão. Enfim, cara, é realmente impressionante a partida de Mbappé. E é um Mbappé, cara, que é impossível ele jogar mal. Se ele continuar fazendo isso, ele não vai jogar mal nenhuma partida. Toda partida vai ser produtiva. Eu destaco muito porque eu acho que o jogo inteiro roda muito nesse Mbappé dinâmico em todo canto do campo e fazendo muito. Eu acho que muda muita coisa. Se hoje não depende de ninguém, todo mundo faz. Aí a Noruega, durante boa parte do jogo, eu vi uma defesa ali de um 4-5-1, só ficava o tal do Strad Larsen, que foi o 9 que foi pra campo. Eu não teria escolhido desse jeito, mas enfim. E ele tava ali pro contra-ataque e atrás dele uma linha de 5 no meio de campo, uma linha de 4 na parte de trás e eles tentando se defender do jeito que dava. Normalmente, quando eles pegavam a bola pro contra-ataque, era pra acionar esse Strad Larsen centralmente ali em velocidade, mas muitas das vezes buscando os lados do campo com a velocidade ali dos pontas e laterais, né? Às vezes uma dinâmica do ponta segurar o marcador, jogar a bola na passada ali pro lateral, subir o corredor do campo, mas os laterais deles não tem essa habilidade toda ou não é tão rápido assim pra realmente fazer acontecer. Então, uma dinâmica que acabava meio sendo parada, né? Até mesmo a gente vê ali, né, o tal do Ausner jogando na lateral e Ausner é mais um volante, né, digamos assim. Ele é um lateral adaptado bom, mas a gente vê ele buscando muito o jogo por dentro, às vezes, né? Então, isso é bem interessante, essa dinâmica, né? O time da França joga muito em 4-2-4, que é 4-2-3-1 também, mas com a baixada ali de Mbappé, né? Ele baixando muito mais. O time, ele faz alguns designs meio diferentes, sabe? E também os jogadores, eles baixavam, né? Alguns jogadores de ataque baixam pra buscar a bola, os volantes, às vezes, baixam pra construção do jogo e tudo mais, enfim, acaba acontecendo ali. É bem interessante essa parte, né? Então, a França tem vários designs ali pra poder construir, pra poder atacar, enfim, e tem muita dinâmica, apesar de que hoje não se destacou muito nisso. Eu gostei bastante da Noruega se defendendo, eu acho que ela foi minimamente competente, mas é uma seleção muito melhor que a deles do outro lado, né? E aí, no segundo tempo, tem um lance de pressão da Noruega com a Asgard novamente. A Asgard rouba a bola, faz que o Oscar Bob sai na cara do gol. O Oscar Bob chuta bem, mas uma boa defesa de Mike Maignan que salvou naquele lance. E ali você percebe que realmente eles têm alguma arma. A Noruega é um bom time, mas a França é muito melhor, cara. E aí, no fim do jogo, né, pra finalizar o caixão,
faz um cruzamento ali perfeito pra Desaidoie, na cabeça dele, e ele só cabeceia pro canto do gol. Uma habilidade que ele vai ter que desenvolver com o passar do tempo, porque às vezes ele joga de 9 no Paris Saint-Germain, né? Ele é o falso 9 do time, e às vezes falta a cabeça de algum jogador ali, né? Provavelmente eles podem até contratar um pra essa posição hoje, né? Um reserva que seja bom de cabeça, até pela saída do centroavante deles. Então, isso é bem interessante aqui, Desaidoie desenvolvendo essa habilidade que ele vai precisar apresentar daqui pra frente, cara. Um jogo de cabeça, de fato, né? Porque ele acaba tendo essas oportunidades. Então, cabeceou muito bem, cabeceou como camisa 9. Enfim, cara, foi um jogo muito excelente da França. Eles dominaram do início ao fim. Basicamente é isso, cara. Agora, vamos dar uma olhada aqui nesses dois times, nessas formações no esquema tático, nos jogadores que escolheu pra campo. Se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar o like, ter a opção de hype na aba de comentários. E também, então, seja membro embaixo, você pode se tornar membro deste canal, cara. É uma opção extra que você tem. Agora, vamos lá. E aqui a gente já pode ver o 4-3-3, né? E vira 4-5-1 com esses dois pontas baixando pra essa posição aqui ao lado dos três volantes, né? Então, Bob fica de um lado, Schöderup do outro, Stradlassen aberto. Então, ele é 4-3-3 e vira 4-5-1. Às vezes, no sistema de ataque, esses três volantes vão pra linha de ataque e não é um 4-1-4-1, não vira isso, não. É todo mundo que der, é lateral, é tudo. Quem tiver ali espaço, quem aproveitar a oportunidade, vai fazer o golzinho dele. Então, mais ou menos essa dinâmica. Eu não gostei muito dessa formação, né? Eu acho que ela é bem fraca, eu acho que ela tava frágil demais em campo, né? Acho que ela dá oportunidade demais pra um dos lados e achei um pouco problemático, de certa forma, cara. Acho que ele menosprezou demais a França, talvez deveria ter levado o jogo de outro jeito. E se você vai usar reservas, dá para os outros nomes. Por exemplo, Schöderup termina o jogo sem chutar. Vocês sabiam que ele terminou sem chutar? Você tem no banco um Jens Peterhauge que não só tem um drible bem legal, é acostumado a jogar em contra-ataque em alta velocidade e tem um chutaço de fora da área poderosíssimo no canto do gol, que poderia mudar tudo. Ele já fez isso várias vezes, fez isso na Champions contra o Manchester City, sabe? É disso que a gente tá falando. Então, eu não entendo, por exemplo, não utilizar um jogador que nem Jens Peterhauge ou também não ter levado Sorloth pra campo. Eu acho um absurdo o Stradlassen estar à frente de Sorloth. E a partida de Larsen não é essa coisa toda, né? Mais pra frente a gente fala sobre. Mas é um absurdo o jeito que ele escalou esse time, cara. Eu achei muito ruim mesmo. 4-3-3 funciona minimamente bem pra manter o equilíbrio do campo, mas não é lá grande coisa, né? E eu acho que essa formação, ela teve um certo papel, porque quando você olha pras estatísticas, por exemplo, vou deixá-las aí na tela, foi muito equilibrado o jogo nas estatísticas. É claro que individualmente os jogadores do PSG são mais talentosos, tanto que com menos eles conseguiram produzir mais. E as oportunidades que a Noruega teve é por causa dessas falhas de defesa que eu falei, né? Que a França tem. Acaba sendo problemático, ok? Enfim. E aí, olhando pra França, 4-2-3-1, é aquela coisa, aquele 4-2-3-1 naquela, você sabe que o Olise e Dembélé vão ficar mais à direita, Mbappé e Desaidoie vão ficar mais à esquerda. É o 4-2-3-1 que é 4-2-4 na maior parte do tempo, né? Mas é uma formação que funciona bem. O time mais próximo ao Brasil, as ideias, mas eu acho que a França executa de uma maneira muito mais eficiente. Só que aí tem um detalhe que inverte os dois times, porque de um lado você tem uma França que trabalha nesse 4-2-4 muito bem, mas você também tem uma França que dá muito espaço defensivamente. É uma seleção que joga e deixa jogar. O Brasil não joga e deixa jogar. O Brasil joga e se defende pra caramba. E quando precisa compactar, compacta. Então essa estratégia pro Brasil, que vai fazer transições rápidas do campo de defesa pro ataque, talvez seja até mais eficiente do que o que a França tá fazendo. Mas o que a França tá fazendo dá uma liberdade tão grande pros jogadores, eles são tão talentosos, que eu não sei se alguém vai conseguir parar, velho. Porque esse ataque é muito forte, cara. Eu vi um outro problema aqui, que é o sistema de pressão do adversário. Porque toda vez que a Noruega pressionou bem, cara, eles cederam. E aí eu penso, poxa, a França tem que ficar longe da Inglaterra. Porque se pegar isso aqui pode terminar muito mal, mano. Porque um dos sistemas de pressões mais eficientes que eu tô vendo, e mais fortes, que 90 minutos pedrada, é o da Inglaterra. Muito bem organizado. O objetivo é recuperar a bola e continuar com a bola no pé deles. Então, perdeu, pressionou o jogo inteiro. Todo mundo faz isso, então é muito difícil, cara. E aí você vê uma França com muita dificuldade em lidar com a pressão do adversário. Em alguns momentos, quando perde a bola, desarma tudo. E, cara, isso é preocupante contra um adversário que nem esse. O outro adversário bom é o Brasil, talvez, né? Que o Brasil melhorado ali, pode ser que com esse sistema de pressão extremamente eficiente, né? Que talvez não pressione 90 minutos, ou não pressione o tempo inteiro, loucamente, como a Inglaterra faz, mas quando pressiona, consegue boas jogadas. E aí, cara, a gente pode até ganhar da França num mata-mata. Isso é bem legal, né? Deixando isso bem claro ali. Então, traga-se esse detalhe aqui pra vocês. E agora, seguindo aqui em frente, eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem na partida, né? Vamos começar aqui pela seleção da Noruega. Eu acho que o melhor em campo da Noruega é o tal do Asgard, excepcional. O Oscar Bob fez um jogo interessante, apesar de eu achar que naquele chute de gol ele poderia ter feito, né? Se ele chutasse ainda melhor. Mas eu nem acho o chute ruim. Gostei muito do jogo de Østgaard. Eu acho que ele foi muito importante em vários lances pra tirar no limite. Tem um lance no início do jogo que ele se joga em cima da bola, tira o chute de Olise. Então, é um jogador, cara, que pra mim fez um papel muito interessante. Eu gostei. Gostei do jogo de Patrick Berg e também do tal do Tosvald, que tá aqui. Eu acho que o meio de campo hoje se dedicou muito, principalmente defensivamente, e fez o jogo acontecer. Acho que os elogiados vão ficar por aqui. Agora as críticas ficam principalmente Stradlassen, que foi o pior em campo.
terrível a partida dele, perdeu a oportunidade de gol e eu acho que a partida dele é muito ruim, cara, muito ruim mesmo. Assim, no conjunto geral, acho que ele não produziu nada de bom pra o time da Noruega. Ao lado de Østigard, eu não gostei tanto desse tal de Fafner, né? Eu não curti tanto não, cara. Achei que o jogo dele foi pouco, muito pouco mesmo, cara. Eu poderia também falar bem ou mal do goleiro, mas eu não vou falar bem ou mal dele. Eu vou só falar que eu achei muito interessante as coberturas que ele fez, que é você se adiantar ali, né, naquela bola em velocidade antes do atacante dos caras pegar ela. Ele fez boas leituras naquilo e foi essencial pra não tomar um gol, cara. Porque tinha algumas bolas ali da França que se o cara chega a tempo, mano, e são jogadores rápidos, era gol, era gol. Ele foi muito bem nessas coberturas, cara. Enfim, vou aqui seguir pra a França. Vou começar falando do melhor em campo, o MVP da partida inteira. Dembélé, né? Incrível. Os 3 golaços. Botou o jogo no bolso. Foi acionado, fez acontecer. Criou bem, marcou bem. Tudo, tudo. Ele entregou todo hoje e esse é o Dembélé bola de ouro, ok? Ah, tá 9.6 aqui. No SofaScore tá 10. E o SofaScore é melhorzinho nisso, então. Não contem muito com esse site, cara. É 10 isso aqui, cara. 10 de 10. Incrível. Ele entrou na artilharia da Copa. 4 gols, ó. Tá lá entre os artilheiros e vai buscar dele também, né? Cara, isso é muito legal, mano. Que jogo de Dembélé. E Mbappé assistiu tudo isso, tranquilo, suave. É o que ele tem que fazer. Se ele não fizer os gols, alguém tem que fazer no lugar dele. Eu acho que durante toda essa temporada, não tinha ninguém pra ajudar Mbappé a fazer os gols. Durante a consistência foi toda com ele no Real Madrid. Então ter esse cara ao lado dele é muito bom e não depender tanto de um garçom que nem o Olise ali pra fazer tudo acontecer. Você também ter a ajuda de Dembélé é muito bom, cara. Aí, por exemplo, em um jogo que o Olise e não joga tão bem, pode ser que Dembélé decida o jogo. Isso é muito legal. Enfim, esse aqui é um jogo também que rolou um pouco de troca de jogadores, né? Veio o Lacroix pra campo, veio o Koné, né? Não teve Rabiot aqui, então ele também fez suas trocas ali, tanto que ele substituiu bastante no segundo tempo, né? Já pensando em rodar alguns jogadores. Enfim, gostei muito dos 2 volantes hoje também, né? Eu acho que os 2 entregaram um bom jogo, né? Eu acho que a partida é boa. Na zaga destaca muito o Upamecano e no gol destaca muito o Mike Maignan, foi muito bem também. O jogo dos 2 é muito sólido nessa parte. Desire Doué fez um bom jogo, no jogo inteiro ele produziu e no final ele foi lá e fez o golzinho dele. E Mbappé fez um jogaço também, cara, apesar de não parecer que o jogo dele é tanto porque ele não fez os gols. O jogo dele é incrível, o papel que ele cumpriu em campo é impressionante, ele executou muito bem, ele foi zero egoísta, o jogo dele num todo é muito legal, quase fez o gol dele também, ficou no limite, aquele lance do início tinha muita cara de gol, né, nos 22 segundos, e eu acho que fica muito por isso, cara, é um jogador que foi muito, muito produtivo mesmo pro próprio time, eu não tenho nem como fazer qualquer crítica. Agora que jogou mal, cara, vamos lá falar dessa rapaziada. Olha, é difícil ver quem jogou mal, porque é bem complicado, mas eu acho que a partida de Lacroix é bem ruim, achei ela bem fraca. Toda vez que ele foi acionado com alguma dificuldade, ele sofreu. E tem uma bola que ele perdeu na saída de bola que é patética. E nos sistemas mais complexos, ele vai estar naquele lance várias e várias vezes. Então eu fico com muito medo com esse cara, velho. Assim, cara, Lacroix fez uma partida ruim, mano. Ruim, ruim. Eu acho que a partida dele deveria ser muito melhor do que o que ele entregou. Ele perdeu coisas ali que ele não devia perder, se atrapalhou alguns lances. Eu não gostei do que eu vi. E de novo eu falo que Theo Hernandes parece um jogador muito fraquinho. É um jogador que eu não vejo mais aquele Theo do passado, né? O Theo antigamente, quando jogava no Milan, era bem melhor, cara. Inclusive na própria seleção da França. Não achei o jogo dele nada demais, não. Então fica a minha bronca aqui, minha crítica pra ele, cara. E um detalhe é que não era Didier Deschamps ali na beira do campo. Não sei se vocês notaram, né? Era um cara chamado de Guy Stefan treinando ali o time da França. Não sei o porquê, mas taticamente falando, não teve mudanças. Isso aqui é as ideias de Deschamps. Não vi ideias diferentes hoje em campo. Foi o que eu vi nos últimos jogos, foi o que eu vi na preparação, foi o que eu vi antes da Copa. Tá tudo mesmo no mesmo lugar, as mesmas ideias. Então, claramente, ele só tá seguindo as ideias do treinador. Ele não colocou as ideias dele em prática nesse jogo que ele treinou. Enfim, e basicamente é isso, cara. Esse aqui é o vídeo, né? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Isso aqui é o pós-jogo desses 2 times. Gostei muito da partida. A partida, apesar de ter reservas da Noruega do outro lado, foi uma excelente partida. 90 minutos de pedrada, foi uma boa partida, cara. Não é a melhor da Copa, nem nada do tipo, mas é uma boa partida. Quis muito ver esse duelo, cara. E eu acho que a França sai dele com com a clara identidade, com claro time objetivamente jogando de um jeito e com protagonismo, com cara de time que pode ser campeão da Copa do Mundo. Dembélé hoje jogou como campeão da Copa do Mundo e como bola de ouro. Isso aqui é impressionante, cara. Espero que ele não comece a fazer isso todo jogo, como ele faz no Paris Saint-Germain. Lembrando que Dembélé em mata-mata é um satanás no Paris Saint-Germain, cara. Ele simplesmente cresce em todos. E aí eu já começo a ficar com medo do que vai ser a França. Porque uma coisa é você jogar pra parar Mbappé, outra coisa é você ter que jogar pra parar Mbappé e ainda ter um desgraçado na direita que vai meter 1 milhão de gol. E aí, cara, a França pode subir muito de nível, porque você tem
um Olise de garçom, um Dembélé bola de ouro e tantas outras coisas. E até por isso eu tô cobrindo esse jogo, porque ele é um adversário muito poderoso contra o Brasil. Por isso também cobri a Holanda, né? A Holanda é um time bem interessante ali, um adversário poderoso contra o Brasil, podia acabar acontecendo. Vai ser Brasil versus Japão. Enfim, é isso. Já tô falando demais. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Quem deixou o like, quem ajudou o vídeo de qualquer maneira. Nos vemos em outro vídeo. Tchau.